primeira parada aqui em Bento, na Epopeia Italiana, que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história italiana. Sejam bem-vindos à primeira Viva l'America, gente! Buona tarde, gente! E qui costruiamo tutta la nostra famiglia. Stiamo andando, io nem devo la pausa che basta delle smongate. A colonia Dona Isabel passa a ser chiamata Benito Gonçalves. Una piccola omaggio ao generale Benito Gonçalves, chefe da Rivoluzione Farroupilha. Quali siete questi gente? Benito? Agora a gente vai pegar nosso trem para Maria Fumaça. Aqui perto ainda tem alguns trens sendo reformados, hein? Resgate a história, bem bacana. Aqui a gente tá na estação de trem, que é o nosso destino, né? É o ponto final aqui de Bento Gonçalves. Então a gente agora vai pegar o ônibus e aí vai até Garibaldi e de lá vem para cá de volta com o trem. Nosso passeio de trem vai sair de Carlos Barbosa, são 17 km aqui de Bento e vai durar mais ou menos uma meia hora. Agora a gente chegou em Carlos Barbosa para pegar o nosso trem. E prepara pro grito, gente! No 3, quero ver! 1, 2, 3, vocês! 1, 2, 3, 1, 2, 3, lá ritorna a separar, ele corre, lá ritorna a separar, e quem quiser dançar pode ficar à vontade. E também temos para degustação suco de uva da vinícola Garibaldi, taças na mão e uma boa degustação. Era um baile lá na serra, passando foi pro lá cantar pelo e senhor de madrugada. Ó, escutei um zum, mas não sabia de nada. Na estação nós seremos recepcionados por um show musical, onde a última música a ser tocada será La Bella Polenta. E agora a gente parou aqui em Garibaldi para provar um espumante antes de continuar a viagem para Bento. E também é o último ponto para a gente poder tirar foto aqui na frente da locomotiva. Só que todo mundo tem a mesma ideia. Mas vamos tentar. Hora de marcar de novo para seguir para Bento agora. Universidade de Bento Gonçalves da Garibaldi, Farroupilha, Caxias. A presença de todos foi um prazer enorme estar com vocês no dia de hoje. Pode levar as tacinhas como recordação do passeio casa cheia e não esqueçam dos seus presentes. Primeiro dia aqui em Bento Gonçalves, na verdade a nossa tarde aqui em Bento Gonçalves, primeiro dia. A gente começou o nosso passeio na Epopeia Italiana, valeu muito a pena, contando uma história dos imigrantes italianos, muito bonita a história, convido você a conhecer também. E em seguida a gente fez o passeio
como você pode ver aí, com a Maria Fumaça. A gente pegou a Maria Fumaça antiga, um pouco mais barulhenta. Às vezes que a Maria Fumaça nova é mais silenciosa e dá para ouvir um pouco melhor a música. De toda forma, o passeio foi muito bacana, muito interessante, bem singular. Eu te convido a conhecer esse passeio também aqui em Bento. Agora a gente vai fechar o dia jantando e depois amanhã a gente continua a nossa história. Deixe seu like e se inscreva no canal. Bora lá! No segundo dia em Bento Gonçalves, visitamos o Vale dos Vinhedos e começamos com um passeio incrível na Casa Valduga. O passeio durou cerca de 2 horas e custou R$150 por pessoa, mas valeu cada centavo. Exploramos a parte subterrânea da vinícola, onde os vinhos e espumantes repousam por um tempo. Aprendemos sobre cada tipo de vinho e a história da vinícola, que foi inaugurada no final do século XIX. Vimos todo o processo de fabricação dos rótulos mais conceituados, incluindo a colagem manual de rótulos e envasamento nas máquinas. Também aprendemos sobre os barris de carvalho e o que acontece com eles após o uso. Conhecemos alguns rótulos especiais e sua história por trás, e em seguida fomos para a tão aguardada degustação de vinhos e espumantes. Entendemos o motivo de cada processo ser diferente e experimentamos sabores incríveis. Para finalizar, tivemos a oportunidade de degustar mais alguns tipos de vinho e conhecer outra parte da vinícola onde os vinhos ouvem música para enriquecer seu sabor. Foi uma experiência incrível que definitivamente recomendamos a todos que visitam a região. E aqui a gente fechou o passeio na Casa Valduga, conhecemos toda a produção, a história, provamos alguns vinhos e agora fechamos o nosso passeio aqui. Agora estamos na Vinícola Miolo, onde visitamos a loja. O que mais me chamou a atenção aqui foi a área externa, que é incrível, com lagos e paisagens. Além disso, a loja tem uma grande variedade de produtos, desde vinhos clássicos até os mais modernos e inovadores. Se você estiver procurando por um lugar para relaxar e desfrutar de um bom vinho, a Vinícola Miolo definitivamente é o lugar que você precisa conhecer. Continuando nosso tour pelas vinícolas da região, agora estamos na Vinícola Cave de Pedra. Nós acabamos de conhecer a loja e podemos dizer que, embora os preços sejam um pouco mais elevados aqui, a qualidade dos produtos é simplesmente inconfundível. A Vinícola Cave de Pedra é conhecida por seus vinhos exclusivos e de alta qualidade, então se você é um amante do vinho, com certeza vai querer conhecer este lugar. E para fechar o dia, a gente veio aqui na Aurora para conhecer o processo de fabricação dos vinhos. Começamos vendo as pipas de inox, onde o vinho é armazenado, e a guia nos explicou como essa tecnologia ajuda a preservar a qualidade do vinho. Depois ela nos mostrou os diferentes tipos de vinho produzidos pela vinícola e contou os segredos de cada processo de fabricação. O momento mais legal da visita foi quando vimos as antigas pipas de madeira, que são símbolo da cidade de Bento Gonçalves, e as bandeiras dos países que a cooperativa exporta o vinho. Foi muito bacana ver como eles cuidam de cada detalhe para garantir a qualidade do vinho e satisfazer os gostos dos consumidores em todo o mundo. A guia nos levou para ver a linha Super Premium da vinícola em barricas, onde o processo de maturação e amaciamento ocorre. Foi muito interessante ver que cada processo é cuidadosamente planejado para produzir vinhos de qualidade e, é claro, chegou a hora da degustação. Tivemos a chance de experimentar uma variedade de produtos da vinícola, incluindo suco, azeite, vinhos e espumantes. Foi uma experiência sensorial muito legal e nos permitiu experimentar
alguns dos mais populares vinhos da região. No terceiro dia em nossa viagem em Bento Gonçalves, exploramos a região conhecida como Caminhos de Pedra e visitamos a Casa da Ovelha. Começamos o dia com uma experiência incrível, aprendendo sobre a falcoaria e como ela ainda é utilizada nos tempos atuais. Para aqueles que não sabem, a falcoaria é uma arte milenar de treinar aves de rapina para caçar presas. Na Casa da Ovelha, podemos ver a beleza e habilidade dessas aves de perto. Além disso, aprendemos sobre o pastoreio e a habilidade de cães Border Collie em conduzir as ovelhas. Ficamos impressionados com a capacidade dos cães de ler as expressões e movimento das ovelhas, ajustando o seu comportamento de acordo. O pastoreio é uma técnica eficaz no manejo dos animais, permitindo que os fazendeiros conduzam as ovelhas com segurança e sem estresse. É uma atividade que exige muita habilidade e paciência, mas traz muitos benefícios para os animais e produção na fazenda. Foi fascinante ver a interação entre os cães e as ovelhas durante o processo de pastoreio. Ver os cães em ação trabalhando de maneira tão harmoniosa com as ovelhas. Foi uma experiência inesquecível e nos mostrou o quão inteligentes e hábeis esses animais podem ser. Aprendemos muito sobre a importância do pastoreio na pecuária e como essa técnica pode ser aplicada de forma eficaz. Foi uma experiência enriquecedora que nos fez apreciar ainda mais a relação entre os animais e humanos. Depois de aprender sobre a falcoaria e o pastoreio, fomos para a amamentação de cordeirinhos. Nesse momento tivemos a oportunidade de alimentá-los e conhecê-los melhor. Foi uma experiência única e muito legal. É incrível ver como esses animais são tão carinhosos e adoram a interação com os humanos. Após a visita, passamos pela loja da Casa da Ovelha, onde podemos degustar alguns dos queijos produzidos no local e conhecer mais sobre os produtos. A região é conhecida por seus queijos artesanais e a Casa da Ovelha é uma das principais produtoras da região. Em seguida, fomos almoçar no restaurante Del Pomodoro, um lugar simples, mas com uma comida caseira deliciosa. O restaurante funciona no esquema de rodízio e é possível experimentar uma grande variedade de pratos. E como não poderia deixar de ser, a Casa do Tomate fica ao lado, então os tomates utilizados na comida são frescos e de ótima qualidade.